Eu poderia estar falando aqui sobre o caso Raluca, né, e as suas mentiras sobre, né, a brincadeira que fizeram lá, sobre o suicídio e tudo mais. Poderia estar falando sobre Janaele, que teve comentários racistas, né, falando com uma outra influenciadora. Ambos estavam rindo no WhatsApp. Mas eu não vim farmar view. Eu vim aqui falar para vocês sobre um outro flop, que também pode ser esse vídeo se vocês não derem um joinha aí e não deixarem um comentário, que é sobre The Flash e as suas projeções de estreia que não estão lá muito boas. Vamos lá? The Flash é o mais novo filme da DC Studios. Não é o primeiro filme do James Gunn lá como diretor, como inicialmente o cara que projetou o longa, mas podemos dizer que é o primeiro filme do James Gunn que ele de fato está promovendo como se fosse fazer parte do seu canon do DC Studios. E basicamente é o filme da DC mais esperado do ano. Porém, com a possibilidade do filme fazer apenas 70 milhões em bilheteria, The Flash tem um problema. E nem falo da questão do Ezra Miller ter batido em nazistas em um bar lá no Havaí, segundo ele fala. Ou então as questões envolvendo ele sobre o sequestro de uma criança lá e de uma família, que o Cabana, inclusive, postou uma conversa ano passado que teve justamente com essa mãe, que não teve oportunidade de falar anteriormente. Antes o problema fosse essas situações que não chegam aos pés de acusações realmente muito graves. O problema de The Flash não é Ezra Miller. O problema de The Flash é a desconfiança que os fãs têm por conta do histórico da DC. Durante pelo menos 8 anos, a Warner Bros., o estúdio mãe da DC, antes da DC virar um DC Studios, então era subordinada a Warner Bros., que era subordinada a Time Warner. Hoje é a Warner Discovery. E quando tinha esse formato, o universo DC sofreu bastante. Pelo menos foram 8 anos de muito sofrimento para os fãs, com decisões um pouco questionáveis, outrora amadoras. O universo DC ficou muito debilitado. Basta vocês verem que os grandes sucessos da DC nos últimos anos foram filmes que não faziam parte desse universo compartilhado que a DC tentou fazer. Então a gente tem The Batman, que é um universo separado, e você tem Coringa, que também é um universo separado. Os fãs não estavam comprando, ou não estavam anteriormente, já não estavam antes. E agora então não estão comprando ainda um novo universo DC. Ainda não estão confiantes com o futuro desse universo que foi tão suprimido pela Warner Bros. Ou seja, a Warner, ela expulsou os velhos fãs da DC no universo cinematográfico que ela criou lá em 2013 com o Man of Steel. Não atraiu novos fãs com o seu novo universo ou com possibilidade de um novo universo. E basicamente ficou definhando dentro dessa questão de universo cinematográfico comparado com a Marvel, então o universo DC, ficou definhando nos cinemas em relação à bilheteria. O detalhe mais incrível disso tudo é que a DC tem um potencial enorme que não aproveitou em 10 anos, porque em 2013 saiu o Man of Steel, a gente está em 2023, ou seja, faz 10 anos que a gente não tem realmente um universo DC, mesmo ele tendo sido anunciado anteriormente. Aí, no final das contas, isso envolve Shazam 2, que teve uma bilheteria pífia, digna de filmes classe C de Hollywood, porque tem filmes classe C que fizeram mais bilheteria que Shazam 2, inclusive. E a gente também tem, voltando para um lado, a questão também de The Flash, também com uma bilheteria muito abaixo da projeção inicial feita pelo estúdio, ou até que os fãs esperavam. A Warner investiu no marketing assim, que eu nunca tinha visto em nenhum outro filme. Ela colocou nomes como Tom Cruise, dizendo que viu, ninguém sabe se viu ou não, acho que não. Ela colocou Jaden Smith, filho do Smith, para divulgar o filme nas redes sociais, no Twitter. Ela também fez várias exibições prévias para os fãs, exibiu o filme anteriormente para a imprensa, liberou as críticas do filme antes realmente do filme estrear, porque antigamente
a Warner não liberava com muita antecedência o embargo cair, porque geralmente a crítica metia pau nos filmes que são da DC. E The Flash teve uma coisa assim que nunca, quem é fã da DC sabe, que isso aí não acontece, isso quer dizer, isso não acontecia de fato na DC. E mesmo com tudo isso, ou seja, o Shazam abriu com uma bilheteria ali de 60 milhões e The Flash vai abrir com uma bilheteria um pouco maior de 70 milhões. Ou seja, a diferença entre os dois, apesar de a diferença abissal de marketing de Shazam 2, que quase não teve marketing, para Flash ser uma coisa assim absurda de dinheiro, de investimento do estúdio, a diferença na bilheteria de ambos os filmes, pelo menos lá nos Estados Unidos, está sendo muito baixa, muito baixa. Mas Ed, e aí? Isso aí pode ser mentira? Isso aí pode reverter? Olha, muito difícil reverter. O que pode acontecer, o que pode rolar é justamente o filme ter um boca a boca, né? A galera falar que é muito bom, convidar os amigos, familiares para lá ver e tudo mais e tudo mais. É a única forma da Warner conseguir recuperar esse investimento, porque pela projeção, e detalhe, se a galera que é fã da DC não gostar desse filme, acabou. Ele não vai ser divulgado, a galera não vai assistir. Então, esse filme tem que ser um filme que vai além dos fãs da DC. Ele tem que ser um filme que vai realmente abocanhar aquele público que a DC perdeu para a Marvel, porque praticamente a Warner jogou todos os fãs que ela construiu para a Marvel. Agora é tudo para a Marvel. E ela, de fato, dispensou toda essa galera. Se ela conseguir atrair esse filme para o The Flash, vai ser um grande ganho para o James Gunn, que inclusive vai poder começar o seu universo ali, basicamente do zero, mas ali já com um comecinho, com o pé ali já na porta, né? Que é o The Flash, se esse filme der certo. Mas fala aí, Decenalta, o que você acha? Você vai assistir The Flash na pré-estreia? Você vai ver The Flash? Já comprou seu ingressinho aí pra gente comentar sobre? Então deixa aí nos comentários, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!